Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Fazendo a recordação do que o Espírito Santo nos mostrou desde ontem. Na sexta-feira, o Senhor nos deu uma graça de, na missa, uma visualização que eu gostaria de recordar daqueles que talvez tenham vindo hoje. O Senhor me deu a imagem de uma árvore, a raiz muito bonita, muito sólida, santa. Os ramos tinham bastante ramos, mas os ramos não estavam tão viçosos como deveriam, porque no caule, no tronco, estavam vários parasitas incrustados nesse caule. E essa visualização me deu um discernimento e a confirmação daquilo que eu havia preparado para a Fraternidade Salvista, que foi justamente o primeiro momento de reavivar a nossa raiz, o batismo no Espírito Santo. Eu dei um enfoque especial no dom de orar em línguas. Esse dom faz uma diferença muito grande na minha vida. Eu já tenho 40 anos como missionário da Renovação Carismática e completando 41 anos de Renovação Carismática. E para mim é uma alegria muito grande saber que esse dom fortalece os mais fracos. Deus sabe da minha fraqueza. E no segundo momento nós vimos que para não perdermos o nosso carisma, nós temos que lutar para termos essa bênção. O que nós falamos ontem no segundo momento, Deus quer que você não perca a bênção que Ele lhe deu. Lutar pela bênção de Deus. Nós focalizamos os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, pai da promessa, aquele que Deus elegeu, escolheu, para ser o pai das nações da nação que vai receber o Cristo Jesus. Isaac, aquele que viveu a promessa do pai, e nós vimos os poços que ele cavou, que ele se esforçou para viver esse carisma, essa promessa do pai. E vimos depois Jacó, que luta com o anjo naquela catequese do dia 25 de março de 2011, do nosso Papa Emérito Bento XVI. Em cima disso nós vimos que nós temos que lutar para ter a bênção. Que a bênção não cai do céu simplesmente como um raio, ou como a fada mágica, ou lâmpada de Aladim, mas ela vem quando nós colocamos o joelho no chão. Nós vimos que a luta do anjo com Jacó simboliza a nossa luta com Deus. Não um Deus inimigo, como fala o Papa Emérito Bento XVI, mas um Deus amigo que quer ser vencido pela nossa oração. Um Deus que eu diria, o nosso Deus é um gentleman, é aquele que é cavalheiro. Ele abençoa quem pede. O Papa Emérito dizia, que eu tenho uma admiração toda especial por ele, para mim é um teólogo vivo, o maior teólogo vivo atual, e ele dizia que o mundo é abençoado por quem se deixa abençoar. Essa frase dele eu guardei profundamente no seu meu coração. O mundo é abençoado por quem se deixa abençoar e quem luta durante a sua vida para não perder essa bênção. E agora, nesse terceiro momento, para que esses ramos sejam viçosos e nós estejamos ligados à raiz, eu estou pregando em cima da raiz salvista, o Padre Gilberto. Na santidade dele, estou aqui nesse lugar santo. Então, para ele sempre viveu e quis viver
o carisma do batismo no Espírito Santo. Mas não basta apenas eu buscar o batismo no Espírito Santo. Então, nesse terceiro momento, cheios e conduzidos pelo Espírito Santo. Gostaria de focalizar principalmente a vida de São Paulo. Eu sou apaixonado em São Paulo. É a única conversão que é contada 3 vezes na Bíblia. Os Atos dos Apóstolos, médico São Lucas, nos conta no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26 do livro dos Atos dos Apóstolos. Lá no capítulo 9 é São Lucas contando como aconteceu. O 22 é o testemunho de Paulo diante dos judeus. E no 26 é o testemunho de Paulo diante de um rei, do rei Agripa. Vamos lá no capítulo 9 do livro dos Atos dos Apóstolos. E vamos ver quem era esse homem admirável. Ele tinha dupla cidadania. Ele era filho de mãe judia e de pai romano. Por isso ele tinha um duplo nome, Saulo e Paulo, ou Saulos Paulos. Ele falava correntemente o grego, porque o pai era grego, mas cidadão romano. Falava, claro, o latim, o hebraico, o árabe. Ele falava todas as línguas correntes. E ele era alguém especial, ele era fariseu. Nós vamos ver nos outros relatos que Paulo era alguém instruído como fariseu. O que era ser fariseu? Fariseu na época é aquele que vivia ao pé da letra as 613 leis de Moisés contidas na Torá, que é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesses 5 primeiros livros, metade deles são leis, 613. E a outra metade são relatos da história do início do chamado de Israel à sua vocação como nação santa. Então o fariseu ele é obrigado a saber e viver profundamente essas 613 leis. Não era brincadeira. E ele foi instruído aos pés de Gamaliel, como a gente vê o relato de Gamaliel, aquele homem lá em Atos 5, 34 em diante, aquele famoso conselho de Gamaliel, quando os apóstolos são presos, ele fala que se essa obra vir de Deus, vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Se não for de Deus, por si mesmo se desvanecerá. Então ele se instruiu aos pés de um homem que era reconhecido como o maior mestre de Israel. Era alguém especial. E eu vejo assim, né? E como que realmente Deus é maravilhoso. Ele vai se colocar diante de um homem como esse, porque ele precisa dele. Ele vai praticamente, como a gente fala na roça, cercar o frango no canto da cerca. Quem aqui que já na roça foi cercar frango no canto da cerca? Você já vê o bicho pula para quanto é canto, não escapa. Eu vejo que Deus fez assim com Paulo, cercou ele. Vamos ver como nos fala São Lucas. Enquanto isso, Paulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente cercou uma luz resplandecente do céu. Preste atenção que nessa palavra cercou o quê? Uma luz resplandecente do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Escuta, mas Jesus, ele não está perseguindo, não é Jesus? Ou é a igreja? Ele está perseguindo quem? Paulo está perseguindo a igreja. E quando Jesus se coloca diante dele, que ele fala: Saulo, Saulo, por que me
quem persegue a igreja persegue a Cristo. Saulo disse: quem é, Senhor? Respondeu ele: sou Jesus a quem tu persegues. Então naquele momento Jesus vai dizer para ele, ele vai ficar cego. Ele vai entrar na cidade de Damasco e vai ficar orando 3 dias. Aí Deus vai chamar um homem chamado Ananias. Imagina você receber a missão de Ananias. Você vai estar diante de quem tem poder de lhe prender, de lhe torturar. Você iria lá onde Saulo estava, todo mundo sabia da fama dele, a fama dele corria por toda a região, mas Ananias vai. Interessante que quando a gente chega na praça de São Pedro, lá em Roma, o que me chama muita atenção são as 2 colunas da igreja, Paulo e Pedro. Os Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 12, são chamados Atos de Pedro. Do 12 ao 28, do 13 ao 28, são Atos de Paulo. São as 2 colunas da igreja. E quando a gente chega lá, a gente vê a mesma corrente que uniu os 2 ao martírio no ano 68, quando eles foram martirizados. Paulo foi decapitado. Por ser cidadão romano, ele não podia morrer uma morte torturante, mas tinha que ser uma morte rápida. Já Pedro, porque ele era judeu, morte torturante, e ele quis morrer de cabeça para baixo, crucificado, porque não se achava digno de morrer como seu mestre. Mas quando a gente chega na praça de São Pedro, e a gente vê as 2 estátuas, Paulo e Pedro, as 2 colunas da igreja, quase ninguém percebe quem está atrás de Paulo e quem está atrás de Pedro. Imediatamente, e a igreja colocou isso de propósito. Atrás de Pedro está André. Foi o discípulo que levou Pedro a Jesus. Atrás de Paulo não está nenhum dos 12 apóstolos. Está Ananias. Para Deus é grande quem faz o outro ser melhor do que ele. Tanto que na Transfiguração, no capítulo 17 do livro do Evangelho de São Mateus, nós observamos que na Transfiguração estavam quem? Elias e Moisés. Por que não estavam, respectivamente, Eliseu e Josué, que foram até melhores do que seus mestres? Porque nenhum dos 2 formou alguém melhor do que ele para ficar no seu lugar. No Tabor e na Praça de São Pedro tem lugar principal aquele que leva o outro, forma o outro, leva o outro para o caminho de Jesus, apresenta Jesus ao outro e leva o outro até o Senhor. Então Ananias vai receber uma missão suicida, eu diria. Ele fala: Senhor, mas ele tem cartas. Mas olha o que Deus vai falar para ele. Ele vai dizer aqui no versículo número 15: o Senhor disse-lhe: vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido. Quem Jesus está falando para Ananias? Ele é um instrumento escolhido, que levará meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que ele terá de padecer pelo meu nome. O que ele disse? Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer. Quer dizer que quando a gente recebe a missão também é um padecimento, sim, é uma morte. Uma morte para nós mesmos, para o nosso eu, para a nossa vontade. Todo chamado é uma morte. Não vai pensar que você não vai sofrer um chamado. Não vai pensar que vai ser fácil. Vai ser um padecimento. Mas no final vai valer a pena. Hoje eu vejo que valeu a pena eu ter dado a minha juventude para Jesus e não para o mundo. Eu não dei a minha juventude para Jesus. Hoje, já com cabelos brancos, já com cartão de idoso, chique. Eu agradeço a Deus porque eu não dei a minha juventude para o mundo. Eu não desgastei minha juventude no mundo, mas na missão. Isso para mim é uma alegria muito grande. E quem que vai fazer Ananias? Ananias é direto.
Ananias, versículo 17, entrou em casa e impôs as mãos de Saulo, meu irmão. O Senhor, chamando ele de quê? Irmão, em grego, adelphos. A palavra irmão em grego, adelphos, só no livro dos Atos dos Apóstolos, repete-se 67 vezes sem que seja como irmão de sangue. 67 vezes a palavra adelphos em grego repete-se aqui nesse livro dos Atos dos Apóstolos. 67 vezes. É um tratamento dos primeiros cristãos. E deve ser também o nosso tratamento. Esse Jesus que te apareceu no caminho enviou-me para que recobres a vista e seja cheio do Espírito Santo. No mesmo instante caíram dos olhos de Saulo umas como escamas, recuperou a vista e levantou-se e foi batizado. Aqui cabe um ensino também apologético. Existem algumas pessoas que dizem aqui sim, que para ser batizado você tem que ser mergulhado na água. É verdade? Não é a quantidade de água que confere a presença do Espírito Santo. Paulo, o maior dos apóstolos para mim, foi batizado em pé e dentro de uma casa na rua direita em Damasco. Então como que ele recebeu o batismo por imersão? Ele recebeu o batismo por aspersão. Levantou-se e foi batizado dentro de uma casa. Então isso aqui vale apenas uma reflexão apologética que eu deixei inclusive no livro Conhecendo Melhor a Fé Católica. Mas vamos ver o segundo relato agora, no capítulo 22, do livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos lá para o capítulo 22. Ele vai dizer, no versículo 3, continuou ele, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nessa cidade, instruí-me aos pés de Gamaliel. Vai, tá vendo? Atos 5:34, vocês lembram quem é ele, tá? Em toda a observância da lei de nossos pais, partidário entusiasta das causas de Deus, como todos vós também o sois desde de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo no cárcere homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas. Então, olha o mal que ele fazia à igreja, mas ele fazia do zelo da lei, era zeloso. Ele pensava que estava fazendo um bem a Deus. O que é pior nas coisas de Deus é o zelo amargo. É a pessoa que fica cega, achando que está fazendo a vontade de Deus e começa a perseguir hoje os irmãos. É uma das piores pragas dentro da igreja, o zelo amargo, o zelo farisaico, em que eu não escuto a Deus. Eu tomo o meu partido. Eu tomo o meu partido e persigo aqueles que não creem como eu creio, que não acreditam como eu acredito. Isso aqui leva à perseguição dos bons. É o zelo amargo. Esse zelo amargo não pode estar nunca no nosso coração. Esse zelo horrível, esse zelo amargo. E a palavra de Deus vai acrescentar algo. Versículo 6. Ora, estando em caminho, aproximando-se de Damasco pelo meio-dia, de repente, cercou-me uma forte luz do... Agora, antes era uma luz que vinha do céu. Agora uma forte luz que vinha do céu. Vamos ver agora no terceiro relato, no capítulo 26. Lá no versículo número 12. Nesse intuito foi a Damasco com poder e comissão dos sumos sacerdotes. Era meio-dia, ó rei, e eu estava em caminho, quando uma luz mais fulgurante do que o sol cercou-me, mais forte que o sol. Imagina, querido irmão e irmã, quando a pessoa branquinha fica muito tempo diante do sol. Você já pensou? Você fica muito tempo diante do sol, no outro dia, imagina, você fala assim para o seu superior: eu estou muito doente, né? E eu vou ficar em cama. Aí você melhora, de repente, vai para a piscina. No outro dia, nas atividades de manhã, você está vermelho que só pimentão.
Aí de repente seu superior olha para você: você estava com febre? Você estava doente? Você está queimado do sol? Tem como a pessoa esconder que ela ficou diante da exposição solar? Não. Por isso toda pessoa que vai para diante do Santíssimo Sacramento fica com as marcas de Cristo. É impossível alguém que adore muito a Jesus, que vai para a presença de Jesus, é impossível que essa pessoa não fique com as marcas de Jesus. É justamente o melhor lugar para você às vezes até ficar calado quando você está chateado, triste, para deixar as misérias, as trevas serem queimadas pela luz mais fulgurante do que o sol. É o nosso lugar. É interessante que depois lá em Filipenses no capítulo 3, no versículo 4 em diante, ele fala que ele esteve diante daquela luz. E tudo que era para mim, então, antes, valor, eu tenho em conta de esterco, porque eu fui conquistado por Cristo. Eu me recordo lá de Jeremias 20, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Olha, quando você fica seduzido, apaixonado, mas não é uma paixão temporária, ele foi conquistado, é diferente, ele não tem outro coração para outra pessoa. Porque ele ficou maravilhado com essa luz mais forte do que o sol. E essa luz ele falou, ele revelou coisas maravilhosas. E a palavra de Deus vai nos dizer que em versículo 19, desde então, ó rei, e falando ao rei Agripa, desde então, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Diga comigo: Senhor, não me deixa ficar em desobediência com a luz celestial, com a tua voz celestial. Vamos ao capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos e vamos ver os traços da vida de Paulo a partir do capítulo 14, que mostravam ele como um homem conduzido pelo Espírito Santo. Capítulo 14, versículo 19: quando ele prega em Listra e Derbe, cidades da Ásia Menor, ou ali perto da Grécia. Quando ele prega, e é uma cura maravilhosa, um homem coxo de nascença, ele anda, e as pessoas ficam maravilhadas, e Paulo prega a palavra. E qual foi o prêmio de consolação para ele? Versículo 19: olha o prêmio da pregação de Paulo. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadiam a multidão e apedrejaram Paulo. Dando-o por morto, arrastaram-no para fora da cidade. Os discípulos o rodearam e ele se levantou na cidade. Ele entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Peraí, ele foi apedrejado, arrastaram ele. O que aconteceu com esse homem? De repente levanta, vai para outro lugar. Depois de ter pregado o evangelho em Derbe, onde ganharam muitos discípulos, por que Paulo vai ganhar discípulos? Imagina o tanto de galo que ele tem na cabeça. Os sinais do apedrejamento demora muitos dias. Aquele homem lá, talvez com o olho roxo, pregando, todo esfolado, porque arrastaram ele, esfolado, estava pregando. Versículo 22, olha o que vai falar Paulo: confirmavam as almas dos discípulos e exortavam-nos a perseverar na fé, dizendo que é necessário entrar no reino de Deus. De que jeito? Por meio de muitas tribulações. Bate a mão no ombro do teu irmão do lado: você vai ter muita tribulação, com a graça de Deus. Fique tranquilo. Deus quer que você entre. Você vai ter muita tribulação. A tribulação de Paulo não é brincadeira. Põe um santinho nessa passagem. Eu me lembrei de 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, onde mostra um pouco, um relato bem breve,
que São Paulo vai fazer do que ele passou de sofrimento por Cristo. É um relato breve. A vida de Paulo é muito mais do que isso. Mas aqui dá um lampejo para a gente saber o que Paulo passou. Capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, no versículo 24. 24. 5 vezes recebi dos judeus os 40 açoites menos um. Meu Deus do céu, 5 vezes. Quem viu aquele filme do Mel Gibson, A Paixão? Vocês viram o que é açoite? Açoite é aquilo. O açoite era chamado de gato de 7 caudas. Há um relato dos nazistas judeus em Auschwitz, na Polônia, em que eles torturaram e mataram 6 milhões de judeus naqueles campos de extermínio, desses locais terríveis. E ficou nas cadernetas dos carrascos os detalhes das torturas terríveis. A maldade que o diabo ele inspira no coração do homem é terrível. E encontraram até abajures feitos de pele humana tirada da pessoa em vida. Imagina onde vai a maldade humana. E eles recriaram o açoite. O açoite era chamado de gato de 7 caudas. Tinha 7 cordinhas. E na ponta da cordinha tinha instrumentos perfurantes, bola de chumbo, pedaço de osso, joelho do carneiro, de modo que quando a pessoa era chicoteada, o chicote ficava pregado na pessoa, e quando arrancava pedaços de carne. E eles chegaram à conclusão que nenhum ser humano suportava mais do que 40. Por isso eles davam 39. 40 menos 1. E também para não errar, por causa da olho por olho, dente por dente, se algum errasse na conta, tomava surra também. Então dava 39. Paulo teve 5 vezes isso. Ele ficou com as marcas para sempre. E ainda mais, olha aqui. 3 vezes apedrejado, não foi só uma vez não. 3 vezes naufraguei, uma noite e um dia passei no abismo. Viagens sem conta, expostos a perigo dos rios, perigo de salteadores, perigo da parte de Deus com os cidadãos, perigo da parte dos pagãos, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo em falsos irmãos. Isso aqui que é terrível. Falsos irmãos. Santo Expedito, ele dizia para a gente sempre fazer uma oração: Senhor, me mostra quem são os servos de Satanás, que vem a nós travestidos de belas virtudes. Oração de Santo Expedito. Ele pede para Deus nos mostrar o servo de Satanás que vem a nós travestido de belas virtudes. Está ali, mas não larga o pecado, não larga a maldade. Bate a mão no seu ombro e fala assim: oh, minha irmã, Pai de Jesus. E lá no fundo está te maltratando, falando: não, fulana é preguiçosa, ela não valoriza a família dela não, e está apunhalando. O pior de tudo é esse aqui: falsos irmãos, trabalhos, fadigas, repentinas vigílias, frio e nudez. Meu Deus do céu. E esse homem era incansável. Mas por que era incansável? Porque ele tinha o Espírito Santo que o conduzia, e ele era obediente à voz celestial. Vamos ao capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos e vamos ver outra parte bonita da vida de Paulo. Vocês conhecem esse capítulo 16? A partir do versículo 16, vocês conhecem que Paulo desmascara uma jovem que era possessa de um demônio de adivinhação. E por causa disso, Paulo ele é preso. Batem nele. Olha o que acontece com Paulo, porque ele prega a palavra de Deus. Versículo número 22. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhe as vestes para açoitá-los com varas. É cabo de vassoura, gente. Depois, dizem terem feito muitas chagas, meteram-nos na prisão
mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, conforme a ordem recebida, prendeu-os na prisão inferior, no subsolo, lugar escuro, úmido, e prendeu-lhes os pés ao cepo, porque tinha uma vara onde se prendia todos os prisioneiros que ficavam com o cepo, era comum. Você colocava a corrente naquele pau ali que passava, aquele ferro que passava. O que Paulo fazia? Eu fui pregar a palavra de Deus, Senhor, e me bateram com vara, me apedrejaram, não me aplaudiram. Paulo reclamou porque ele foi pregar a palavra de Deus e libertou alguém do diabo. Ele, por acaso, reclamou? Versículo 26. Pela meia-noite, não era 9 horas da noite. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros escutavam. É aqui a conversão do carcereiro, conversão daqueles prisioneiros. Abriram-se as portas logo em seguida, e ninguém fugiu. Por que ninguém fugiu? Porque eles tinham sido conquistados por Jesus. Eles ficaram tão absortos, tão envolvidos na pregação de Paulo, que eles não conseguiam nem sair do lugar. E por isso o carcereiro, ele se converte. E aqui está no versículo 31, a promessa para cada um de nós. Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua. Então toma posse dessa promessa. Diga: Senhor, eu creio que minha família será salva comigo, porque eu creio em ti, Senhor. Nós estamos observando, são coisas que Paulo, ele faz guiado pelo Espírito Santo, não é força humana. Qualquer um reclamaria, qualquer um moído de pancadas estaria deitado, dormindo, tentando se recompor, reclamando. Que Deus é esse? Eu fui pregar a palavra de Deus. Que Deus é esse que me esquece, que me maltrata desse jeito? E a palavra de Deus, eu quero que você pegue agora o capítulo 19, versículo 11. É impressionante os milagres que Deus fazia através de Paulo. Versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se dele as doenças e retiravam espíritos malignos. E embora retiravam o espírito maligno. Mas eu quero que você volte lá no capítulo 16, para você ver quem quer ser conduzido. A pessoa não faz a sua própria vontade. Volta lá no 16, versículo número 6. Mostra claramente o que quer ser conduzido pelo Espírito Santo. Atravessando em seguida a Frígia e a província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus na província da Ásia. Chegaram aos confins da Mísia e intencionavam seguir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. Depois de haverem atravessado rapidamente a Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão macedônio, em pé diante de Deus, e lhe rogava: passa a Macedônia e venha nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certos de que Deus nos chamava a pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele guiava Paulo. Se ele ia pregar, não prega aqui não. Não quero que você venha para cá, também não. Às vezes a gente prega o que a gente acha bom. Nós temos que perguntar ao Espírito Santo: o senhor quer que eu pregue nesse lugar? E permitir ainda. Eu sempre faço isso na minha vida de missionário, junto com a minha doce amada Neuzinha. Eu sempre falo: se o Espírito Santo, o senhor não quer que eu vá, eu não vou. Eu só vou onde o senhor quiser ir comigo. Eu te dou autorização do senhor desmarcar qualquer compromisso, pregação ou missão que tiver agendado para mim. Onde o senhor não quiser que eu vá, que não permita que eu vá. Mas alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Eu gostaria de chegar agora ao momento mais importante, o capítulo 20. Que é quando Paulo vai se despedir
da principal igreja que ele fundou, que é a igreja de Éfeso. Ele vai reunir os cristãos daquele lugar. E aqui nós temos, a gente estuda esse texto aqui está um resumo da pregação e da missão de Paulo. Ele faz um resumo do versículo 17 ao 25. Mas de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Quando chegaram e estando todos reunidos, disse-lhes: vós sabeis de que modo sempre tenho me comportado para convosco desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio das provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Vós sabeis como não tenho negligenciado, como não tenho ocultado coisa alguma que vos podia ser útil. Preguei e vos instruí publicamente e de dentro de vossas casas. Preguei aos judeus e aos gentios a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Versículo 22. Esse para mim é o versículo principal. E agora, constrangido pelo Espírito, vou a Jerusalém ignorando a sorte que ali me espera. Só sei que de cidade em cidade o Espírito Santo me assegura que me esperam em Jerusalém cadeias e perseguições. Mas nada disso temo, nem faço caso da minha vida, contanto que termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. De cidade em cidade, o Espírito Santo avisava Paulo: o que espera você são cadeias e prisão. Mas o Espírito Santo queria que ele não fosse. Ele estava avisando que ia acontecer. Mas o versículo número 22, constrangido pelo Espírito, e na tradução da Bíblia, que é a Bíblia que a gente mais estuda na teologia, que é a de Jerusalém, que é uma tradução mais literal. Eu vou pegar aqui o versículo número 22, nessa tradução tão bonita, e a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Versículo 22, e agora, acorrentado pelo Espírito. Isso é que é ser conduzido. Acorrentado. Como a gente está longe de ser conduzido pelo Espírito. Acorrentado. Na nota de rodapé, que nos traz assim: deixando-se conduzir pelo Espírito Santo. O que nós estamos fazendo? Falando sobre cheios e conduzidos pelo Espírito Santo. É o tema que estamos falando. E olha o que diz a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, número D. Deixando-se conduzir pelo Espírito numa viagem que terminará em seu cativeiro, Paulo se considera prisioneiro do Espírito Santo. Sabe o que é ser prisioneiro? É moralmente, vai dizer mais à frente que é moralmente prisioneiro. Não é que ele é fisicamente prisioneiro. A vida dele está presa em Cristo. A tal ponto que Paulo pode dizer, no momento, no ápice da sua missão, eu peço só você que abra em Gálatas 2, versículo número 19 e 20. Gálatas 2, 19 e 20. No ápice da sua missão apostólica, ele vai falar algo que mostra o que é ser conduzido pelo Espírito. É deixar que Jesus viva em mim. No meu lugar, o que faria Jesus? Nos meus passos, o que faria Jesus? No meu lugar, como Jesus agiria? É estar morto para o homem velho e deixar que Jesus viva em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Da realidade, pela fé eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Meu Deus, diga comigo: eu estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.
Isso aqui é o ápice de alguém conduzido pelo Espírito Santo. Estou pregado à cruz de Cristo. Meu homem velho foi pregado na cruz. Já não sou eu que vivo, é Cristo que está vivendo em mim. Por isso que eu olho para a vida de Paulo e falo assim: Senhor, eu estou longe. Como estou longe, meu Deus do céu. Mas como desejo isso, como anseio isso. E a cada dia, por isso a gente tem uma vida missionária de família. Meus filhos também estão na missão. Minha amada Neuzinha. Quando estamos juntos, ela que me corrige, ela que me põe para rezar. Nós temos algo que nos ajuda a estar pregado à cruz de Cristo, que se chama disciplina. A santa disciplina santifica. Não vai pensar que essa disciplina da liturgia das horas, que é a disciplina da oração, que é a disciplina do Santo Rosário, essa disciplina santifica e faz você se deixar conduzir pelo Espírito Santo quando você faz com amor e não pela lei. Quando você vai bebendo as palavras. E em família nós temos a nossa disciplina de santidade. Sem disciplina não há santidade, não. Não vai pensar que a coisa é dura, não é. É algo discernido pela igreja. É como o próprio atleta. Ele tem uma disciplina rigorosa se ele quer vencer uma maratona, uma competição. Ele tem que se privar. E nós estamos numa luta espiritual. E como que nós vamos enfrentar a luta espiritual? Na disciplina cristã, que é inspirada, que não foi inventada, que foi inspirada pelo Espírito Santo. E quando eu me deixo disciplinar por amor, eu estou pregado à cruz de Cristo, porque eu não estou fazendo a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou. Estou sendo obediente ao meu chamado, que o meu chamado é aquele cuja luz é mais forte do que o sol. Eu fui conquistado, e saiba você que se você voltar atrás, você nunca mais vai ser feliz, nunca mais. Se você negar essa luz, nunca mais você vai ter felicidade na vida. Nunca. Todos aqueles que retornaram, que voltaram, lamentam: Senhor, por que eu não fui adiante? Deus sabe sua fraqueza. Você vai conseguir. Vai conseguir. Eu quero já finalizar, para nós entrarmos na oração, para pedirmos um grande batismo do Espírito Santo. Eu quero chegar agora no versículo que muito mexe meu coração. É da despedida de São Paulo. É uma das cartas de São Paulo da prisão. Pega a segunda carta de São Paulo a Timóteo. As cartas de São Paulo da prisão: Filipenses, Colossenses, Efésios, 2 Timóteo, e Filemão também foi na prisão. Então é Filipenses, Filemão, Colossenses, Efésios e 2 Timóteo. São 5 cartas que ele fez na prisão. E essa carta da prisão, que está lá no capítulo 4 da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8. A gente muitas vezes vê essas frases lá no cemitério, ou nas coroas de flor, né? Não sei se a pessoa era muito merecedora disso aqui, não. Mas é a frase que eu gostaria de ter no final da minha vida também. E deve ser essa frase que nós devemos buscar ter no final de nossa carreira. Versículo 6. Quanto a mim, eu estou a ponto de ser imolado. E o instante de minha libertação, de minha partida, a melhor tradução seria: da minha partida se aproxima. Deixa eu ler aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém, na segunda carta de São Paulo a Timóteo. Eu vou pegar a Bíblia de Jerusalém, não mais a Ave Maria agora. Vou pegar aqui. No versículo: quanto a mim, já fui... capítulo 4, versículo número 6. 4 a 6. 2 Timóteo 4, versículo 6.
Quanto a mim, já fui oferecido em libação, e chegou o tempo da minha partida. Partida em hebraico, em grego, a palavra usada é analusis, em grego. Eu vou dizer o que significa essa palavra partida. Chegou o tempo da minha partida. É analusis que ele usa em grego. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já me está reservada a coroa da justiça que me dará o Senhor justo juiz naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua aparição. A palavra analusis, em grego partida, tem 3 significados importantes. A primeira palavra é libertar de um peso, como a canga do boi. Quando vocês já viram carro de bois que coloca aquela canga, é pesado. Então, quando você tira a canga do boi, você vê o alívio dele. Então, para Paulo, a partida era tirar um peso. Era tirar um peso. É como se tivesse arrancado dele aquele peso da vida. É uma libertação. A morte para Paulo era uma libertação. Por isso, em alguns lugares na Bíblia, Ave Maria traz o instante da minha libertação se aproxima. Mas aqui é da minha partida. O correto é partida, analusis. Vai ter um sentido de libertação. O segundo sentido da palavra analusis é desamarrar a tenda. Desarmar a tenda. Porque você tem uma habitação no céu. Há uma frase muito importante de um teólogo que diz assim: a vida não é curta, ela é eterna. É de Leonardo Boff, quando ele estava ainda dentro da igreja, na sua correção. Era uma frase bonita dele, quando a gente estudava os primeiros escritos dele, que eram bons, depois se desviou da doutrina católica. Mas essa frase é dele: a vida não é curta, ela é eterna. Você já está vivendo a vida eterna. Não é que você vai viver a vida eterna depois que você morre. Só que você está numa tenda. E a morte vai se desfazer dessa tenda para você ir para a morada eterna, como está em João 14. Por isso esse sentido é tão bonito. Para Paulo, ele estava desfazendo a tenda, lembrando que o povo hebraico era um povo nômade, e eles eram acostumados a desfazer a tenda e ir para outro lugar. A pastagem daquele lugar não estava boa, pegou a tenda, vai para outro lugar. Mas agora ele ia para a morada definitiva, ele ia desfazer a tenda de pano e ia para Jerusalém celestial. Então a morte para ele era mais do que o que a gente pensa que é um dormir. Não. Mas ele está dizendo que cumpriu a carreira, guardou a fé. Mas o terceiro sentido da palavra analusis é o mais bonito. O terceiro sentido de analusis é soltar as amarras do barco. Partir para alto mar. O mar é Deus e o barco sou eu. O vento forte do Espírito, quem me impulsiona para frente, é o amor de Deus. Você quer ser conduzido pelo Espírito Santo? Quer? Deseja? Então seja obediente à luz celestial. Gaste sua vida diante dessa luz. São Paulo fala que não vai ser fácil, você vai ter muita tribulação. Mas quem perder sua vida, ganha-la. Quantas vezes eu quis ficar em casa, em família, mas o Espírito me impulsiona a evangelizar. É muito mais fácil você fazer a sua vontade, mas eu não quero fazer a minha vontade.
Eu não nasci para ficar no barranco, na praia. Você não nasceu para deixar que o vento não o impulsione. Você que está ouvindo agora, lembra disso. O Senhor sabe que vai ser difícil, que você vai ser incompreendido como Paulo. Paulo chegou a dizer lá em Colossenses: eu uno a minha dor à dor de Cristo da cruz, para completar o seu sofrimento da cruz. Se a cabeça sofreu, nós os membros também vamos sofrer. Mas o nosso sofrimento não é masoquismo. Nós estamos sofrendo para ganhar almas a Cristo. Nós estamos renunciando porque temos uma pátria, uma tenda definitiva no céu. Nós não estamos gastando a nossa vida inutilmente. Mais de 40 anos pregando, eu não prego com ilusão, eu prego que eu creio, que eu vivo. Eu prego meu Deus, que me chamou a desgastar a minha vida. Eu digo a você, não tenha medo de gastar a sua vida, não. Larga lá o barco do comodismo, larga a terra, entra no mar. Entra agora na barca de Pedro, que é a igreja. Não tenha medo não, essa barca não vai afundar. Eu convido você então a se colocar agora em oração e dizer: Senhor, eu não vou voltar. Eu quero falar como Paulo. Guardei a minha carreira, guardei minha fé, terminei minha carreira, guardei a fé. Eu quero, Senhor meu Deus, guardar minha carreira. Eu não quero ser desobediente à voz celestial que falou. O céu falou no meu coração. Deus falou do céu ao seu coração, porque o céu é seu lugar. O céu é o meu lugar. Você é cidadão do céu, eu sou cidadão do céu. E não dá mais para voltar, porque o barco já está em alto mar. E Jesus lhe convida a deixar o porto que era seguro. Larga aquilo que você pensa que é segurança, esse mundo. Larga, não tenha medo não. Eu, pai de família, há 15 anos dedico minha vida integralmente ao Evangelho, há 16 anos. Como pai de família, não tenha medo de dedicar sua vida não. Não tenha medo de se lançar. Se você buscar completamente na sua vida a santidade, a obediência, a igreja, nada lhe faltará. Pelo contrário, você vai ser feliz. Vai ter muita renúncia, vai ter muita lágrima, vai ter muita surra, vai ter muita perseguição, mas você vai ser feliz. Só é feliz quem não obedece a essa voz celestial. Eu quero te pedir, São Paulo, a sua intercessão. Nós estamos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu quero te pedir, São Paulo, a sua intercessão. Como você disse que não foi desobediente à voz celestial, eu também não quero. Eu não quero ser desobediente. Eu não quero pregar a minha pessoa, mas a pessoa de Cristo. E eu quero dizer também que estou pregado à cruz de Cristo, como Paulo. Eu quero estar pregado à cruz de Cristo para meu homem velho morrer, minhas vontades, meus pecados. Senhor, eu te peço. Te peço mesmo, Senhor. Que eu sei que o Senhor está comigo agora. E não dá mais para voltar. Diga, não dá mesmo. Convido você a cantar também essa música agora. O barco está em alto mar. É o seu chamado, é você. Você é esse barco. O mar é Deus. E o vento forte que me leva para frente, o amor de Deus. Não dá mais para voltar. mais pra voltar. O barco está em alto mar. O barco está em alto mar. Você esse barco. Não dá Você não vai ser feliz se voltar, não vai. mais pra voltar. O barco está
batismo agora. 2 dragões, pede um batismo. Pede um batismo. Que seja um batismo para quebrar todo medo, toda vontade de voltar. Seja um batismo para quebrar todo medo de voltar ao passado. Que sejam, se puder, uma das pessoas pode até ajoelhar, para o outro orar. Um ajoelha, o outro reza. E você vai pedir um batismo de coragem, um batismo para terminar a carreira um dia na fé, um batismo para não desistir, um batismo do Espírito Santo para fortalecer, para ser conduzido pelo Espírito Santo. Batiza, Senhor, queima toda treva em nós, tudo aquilo que impede que a gente
a gente que cantou ontem, que mostra a raiz, e os ramos somos nós. Eu tive a honra de pregar em cima de uma raiz santa. Esse carisma nunca vai morrer, porque a raiz é santa. E o nosso zelo deve ser sempre de tirar os parasitas do tronco. Nós somos os ramos, frutos do chamado de um homem que acreditou no batismo do Espírito Santo. Ele também guardou a carreira, guardou a fé. Por isso nós vamos cantar essa música agora. Nós vamos cantar agora e dizer que nós vamos ser fiel ao nosso chamado. Fraternidade salvista. Canta. O chamado seu é lindo, é para sempre. Guarda a carreira.